Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de eletrônica. Na aula passada eu falei sobre circuitos elétricos e diagramas de circuito elétrico. A gente viu um esquema elétrico de uma lâmpada que acendia e mostramos também a foto do circuito montado. Nessa aula agora a gente vai ver na prática o funcionamento desse circuito. Para o pessoal que não assistiu a aula passada, não está por dentro do que aconteceu, eu vou deixar o linkzinho aqui na descrição do vídeo e vai passar um cardzinho também aqui para você. Então tá aqui, ó. Eu montei o circuito dessa seguinte forma aqui, ó. Aqui eu tenho a nossa chave do esquema elétrico lá. Aqui eu tenho a lâmpada. Essa lâmpada aqui eu utilizei uma lâmpada de freio de carro. Ela é uma lâmpada que funciona com 12 volts. Como essa lâmpada aqui funciona com 12 volts, eu estou utilizando a minha fonte de bancada. Para quem não sabe ainda o que é uma fonte de bancada, é uma fonte que você consegue obter várias tensões através dela, apenas girando um botão. Se eu quiser uma tensão de 1 volt, eu tenho como regular. Se eu quiser uma tensão de 5 volts, eu tenho como regular e assim por diante. Então estou utilizando ela. E eu liguei aqui, ó, o polo positivo do circuito, que está representado pelo fio vermelho. A gente representou o polo positivo pelo fio vermelho e representou o polo negativo pelo fio preto. Então essa garrinha jacaré aqui, ó, ela está conectada ao fio vermelho e consequentemente ela é o positivo da minha fonte de bancada. E aqui ela está conectada no fio preto, que é o meu polo negativo da minha fonte de bancada. No caso, se você estiver utilizando uma pilha, seria o polo negativo da pilha e aqui o polo positivo da pilha. Da forma que o circuito se encontra, ele está aberto. Na aula passada a gente mostrou o diagrama do circuito elétrico quando ele está em estado aberto. Se eu medir entre o polo negativo e o polo positivo, eu terei uma tensão de 12 volts, que é o necessário para acender essa lâmpadazinha aqui. Só que essa chave aqui, ela interrompeu o circuito. De tal forma que enquanto ela estiver aberta, os elétrons não vão circular pelo circuito e fazer acender a lâmpada. Como eu falei, um circuito para os elétrons circularem não depende apenas da tensão. E sim depende da tensão e de um circuito fechado para isso. Então eu vou demonstrar aqui para você o circuito na condição de fechado. Que eu vou ter que apenas acionar essa chavinha aqui. E aí os elétrons vão circular e vai acender essa lâmpada aqui. Percebam, pessoal. Prontinho. Então aqui o circuito está fechado. Os elétrons estão circulando e consequentemente acendendo essa lâmpada aqui. Eu vou abrir meu circuito novamente com a chavinha. Pronto. Os elétrons deixaram de circular. Então é mais ou menos assim que funciona, pessoal, um circuito elétrico. Bom, e aí a gente pode estar pensando, os elétrons eles circulam quando há um circuito fechado. E eu sei que existe o polo positivo e o polo negativo. Mas em qual sentido está fluindo os elétrons? Então, pessoal, em muitos livros está constando que os elétrons eles circulam do polo positivo, ou seja, daqui passa pela lâmpada e retorna pelo polo negativo. Só que, eletronicamente falando, o que acontece é o contrário. Os elétrons saem do polo negativo e retornam pelo polo positivo. Só que, no nosso estudo, a gente vai considerar o seguinte, que os elétrons, eles circulam do polo positivo até o polo negativo, que é o sentido dos livros. Bom, pessoal, isso acontece porque quando os cientistas não tinham conhecimento da natureza da corrente elétrica, eles pensavam que era um fluxo que saía do polo positivo de uma fonte de alimentação e voltava para o polo negativo. Só que o que acontece mesmo é que os elétrons saem do polo negativo e retornam pelo polo positivo. Daí deu-se dois termos, que é o termo convencional e o termo eletrônico. O termo convencional é o termo utilizado nos livros de eletrônica. E o termo eletrônico é o que realmente acontece com os elétrons. Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha tirado suas dúvidas aí.
A gente viu na aula passada o circuito no diagrama elétrico e hoje a gente explanou o circuito montado de forma real. Eu não ensinei para você como montar porque vai abranger algumas técnicas que você vai ter que aprender futuramente no decorrer do curso. Técnica de soldagem, alguma coisa assim do tipo. Mas é mais ou menos assim que funciona o circuito. Circuito aberto, a lâmpada não acende porque os elétrons não circulam. Circuito fechado, a lâmpada acende porque há um fluxo de elétrons. Muito obrigado e tchau, tchau.